Oi, gente! Vamos chegando. Vamos ver quem tá por aí. Beatriz, tudo bem? Gente, hoje não vai rolar muitas perguntas de vocês, tá? Porque eu tô sozinha aqui também e como tô prometendo essa live há muito tempo, desde que eu tava lá na Bahia, né? Abrindo as exceções, então a gente vai falar sobre isso, sobre exceções, né? Que a gente tem na carnívora. Eu vou explicar um pouquinho sobre mim, sobre o que eu penso sobre isso, tá? E minhas experiências, ok? Então, muita gente chegando. Fran! Tia Magda! Beijo, lindona, te amo. Sandra, Flavinha, todo mundo por aqui. Bom, vamos lá, né, gente? Eu vou começar porque essa live vai ficar gravada, o intuito é esse, para que vocês possam depois avaliar um pouquinho o que aconteceu. Eu sou a Carla, eu tenho 40 anos, tá? E mais ou menos há 38 anos eu busco uma melhora no meu quadro intestinal. Então eu tinha muito problema desde muito pequena, eu me lembro desde muito pequena tendo problema com o intestino preso, tá? Nunca solto, sempre preso. Então eu sentia muita dor, sentia muita cólica, isso foi uma vida. Há uns 20 anos atrás, eu descobri essa coisa da nutrição. Então eu queria entender um pouquinho mais o que faria o meu intestino funcionar. Também a gente busca a questão do peso, né? A questão né, que a gente fica meio que no efeito sanfona. Ontem eu compartilhei uma foto minha quando eu tinha 15 anos, eu tava com 15 quilos a mais por comer bolacha recheada, tá? Então é por comer mesmo, tá? A gente engorda por comer, ok? Então essa é uma grande verdade, tá? E aí fui tentando emagrecer e tal, e aquela coisa até os 25 ali mais ou menos, mas o fato é que eu descobri as tais fibras quando eu tinha uns 20 anos. E aí me despertou esse lado nutricional, essa coisa toda, né? De pesquisar o que melhoraria o meu intestino, se isso era um problema meu, só meu, entende? Tipo assim, que eu ia passar por ele a vida toda, é um problema que eu tinha. Então a gente às vezes pensa isso, eu tenho isso e eu vou ficar com isso a vida toda. E tanto que tem gente que faz tratamentos aí pra qualquer coisa uma vida inteira. E continuam, né, tratando e tal, e cara, surreal, mas é isso que eu queria explicar pra vocês, tá? Então eu sempre busquei a cura intestinal, era o mais importante pra mim, tá? Apesar das pessoas muitas vezes me verem magras e bem e indo malhar e tal, eu tinha esse problema intestinal, tá? Então essa é uma grande verdade. E é muito sofrimento, só pra quem sabe tem. Se você ficar 7 dias sem ir no banheiro, 5 dias sem ir no banheiro, 3 dias sem ir no banheiro, 15 dias sem ir no banheiro. Então assim, só quem sabe tem. Então, acho que qualquer problema intestinal, né? Se for intestino solto demais, tem a síndrome do intestino irritável, tem, né? Enfim, tem uma série de situações. Tem gente que tem a diverticulite, tem gente que tem, né? Que acho que solta, né? Muita diarreia. Então, qualquer coisa meio que não é normal é ruim pra gente. Aí, o fato é que eu comecei a pesquisar esses lances nutricionais. A gente precisa de 25 gramas de fibra por dia. Não sei o que. Comecei a comer fibra, comecei a comer a fibra do trigo, comecei a comer aveia, comecei a comer chia, e aí eu fui descobrindo esses superalimentos, tá? Vou colocar entre aspas porque não são, ok? E passei anos consumindo isso, consumindo uma dieta saudável, paleo, ceto, consegui emagrecer bastante, então ano passado, até um ano e meio atrás, eu pesei 50 quilos, então imagina, vocês estão vendo aqui que eu não sou acima do peso, mas eu tava muito magra, entende? Desnutrida, na verdade, né? E aí, quando eu entrei na carnívora, faz um ano e pouquinho, bem na semana que eu entrei na carnívora, eu tava numa crise intestinal. E eu comecei a me perguntar, né? Falei assim, gente, né, Deus, Criador, me mostra um caminho, porque eu faço tudo certo, eu como abacate, eu como aveia todo dia, eu vou treinar todo dia, eu tomo 4 litros de água por dia, faço tudo, né, como tem que ser feito, e salada e legume, teve uma época que eu comia sopa todo dia de legume e tal, e a carnívora entrou na minha vida, ok? Então,
comecei a fazer carnívora, decidi, falei assim, agora eu só vou comer carne, vou testar isso daí, né? Cara, em um mês, foi outra vida pra mim, um mês. Então assim, não resolveu na primeira semana, os primeiros 15 dias, mas em um mês eu já tava indo no banheiro regularmente, não tinha tido diarreia ainda, e eu rezava por uma diarreia. Até falei com o Peter uma vez, eu quero uma diarreia, falei lá no grupo, porque todo mundo falava que tinha e eu não tinha, né? Mas estava regulado, né? Eu não sentia mais gases, eu não sentia mais dor, não sentia mais cólica por não ir ao banheiro, dor no estômago, né? Umas pontadas mesmo, e por não ir ao banheiro, né? Então essa é a minha história. Então eu sempre estudei muito esse lado nutricional, e por que, Carla, que você nunca fez faculdade de nutrição e tal? Gente, eu não sou nutricionista, eu não sou médica, eu sou uma estudiosa, eu sou uma cientista de mim mesma, então eu testo as coisas e o que faz sentido pra mim eu testo, eu vejo se funciona, né? Enfim. E por que eu nunca fiz? Cara, há 10 anos atrás eu tava discutindo com um nutricionista, 15 anos atrás eu tava discutindo com um nutricionista no Facebook, falando que soja fazia mal. E as nutris loucas, né? A soja é a nova carne, a nova não sei o que, aquela época. Então, 15 anos atrás eu já tinha parado de comer glúten, 15 anos atrás eu já fazia jejum intermitente, porque eu conheci um médico, que eu sigo até hoje, chamado Dr. Juliano Pimentel, estava até comentando com uma amiga hoje sobre ele. E o Dr. Juliano me abriu, assim, um caminho, né? Porque eu nunca senti fome de manhã, mas eu me obrigava a comer. E eu aprendi o jejum intermitente. Então, assim, eu pular o café da manhã como jejum intermitente. Isso há 15 anos atrás. Isso era uma loucura para as pessoas. Eu sofria bullying. Ai, você não come glúten. Ai, que chatice. Ai, você parou de tomar refrigerante. Ai, você faz jejum agora, isso é loucura. Imagina, 15 anos. Se hoje as pessoas acham que é uma loucura ainda, imagina 15 anos atrás. Então eu nunca tive esse insight assim, eu vou fazer uma faculdade de nutrição, porque eu sempre achei muitas mentiras ali, entende? Então assim, é lógico que, falando de modo tradicional, porque tem nutris integrativos, um pouco mais carnívoros e tal, mas que também tem que passar aquelas receitinhas, né? Aquela coisa que a pessoa espera, uma outra coisa que a pessoa espera. Uma coisa que sempre aparece no nosso desafio é o seguinte, é as pessoas procurando que a gente fale o que elas têm que fazer. Então isso é muito comum. Quando começa várias mensagens no privado, pô, mas vocês não vão falar o que comer, quanto comer? E a gente sempre fala, né? Carne o quanto você quiser. Simples assim. Carne e gordura. Aprenda a comer carne e gordura, comam e vocês vão ter uma super nutrição, não vai precisar de receita, você come 100 gramas de carne, você come... Não é isso, a gente não é nutri, a gente não é médica, entende? Quem fala essas coisinhas é nutri, que dá receitinha, que dá dietinha, a gente não tem isso, ok, gente? É comer carne o quanto você quiser, tá? Então as pessoas elas ficam condicionadas hoje a obedecer, né? A ter alguém ali falando, tipo assim, o mestre mandou, né? Então elas precisam disso. E aí falta um pouco dessa coisa de buscar, né? Então, Flavinha. Gente, eu não tô conseguindo ver as mensagens aqui, tá? Vaninha, aprendi muito com o Dr. Juliano, sim, também. Gi, tudo bem? Irmã Frederico, tô na carnívora, não resolveu. Me especifica aqui o que não resolveu, como é que você tá fazendo a carnívora, o que você tá... Enfim, né? A gente tem que identificar os pontos, porque assim, a carnívora, a carne, gente, eu vou falar isso 1000 vezes, é comida de verdade. Ok? Então uma pergunta muito comum que a gente recebe também eu tenho tal coisa, eu posso fazer a carnívora? Eu tenho, e muitas vezes a pessoa quer que resolva em um mês, o que não resolveu em 10 anos de tratamento, o que não resolveu, aí a pessoa fala assim pra gente, mas eu já estou na carnívora há um mês, quando que vai resolver isso? Querem prazo, e é muito comum também as pessoas quererem prazo, tá? Então me explica aqui, Irma, se você puder me mandar no privado, tá? A sua história na carnívora, eu quero muito saber, tá? Por que eu falo isso? Porque carne é comida de verdade, ok, gente? É comida de verdade, do mais alto
grau, valor biológico de absorção de vitaminas. Ou seja, a gente só de todas as comidas que a gente come, a gente só absorve as vitaminas da carne. E tem todas, ok? Então, salvo se você está fazendo o tratamento de hemodiálise, que é um problema um pouco mais delicado para a questão da carne alimentar, né? A pessoa pode comer carne em qualquer situação, ok? Isso foi o que eu descobri nas minhas pesquisas, nos meus testes. Então, assim, quem fala que a dieta do grupo sanguíneo, tipo A não pode comer carne, tipo O tem que comer carne, isso é assim, eu não tenho nem como falar disso, porque carne é comida de verdade, carne é comida, ok? Não tem nenhum problema com a carne, ok? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as exceções, né? Já me apresentei, já falei um pouquinho aí da minha história, né, para vocês, muitos conhecem porque eu tô sempre falando. E vamos lá, comecei a carnívora em novembro, sim, mais ou menos 5 de novembro do ano passado, né? Então foi aí que eu conheci os carnívoros, aí que eu conheci o Peter, e aí que eu comecei a destrinchar as informações, né, que a gente busca tanto, né, e ficam meio desencontradas, mas a melhor informação de todas é você testar, ter aquele insight e falar assim, eu vou fazer. Comecei a carnívora 5 e a gente ficou, o meu marido começou uns 2 meses depois, mas a gente ficou 7 meses, 6 meses, totalmente estritos, sem álcool, 3 meses sem café, os primeiros 3 meses, até eu queria testar, né, essa coisa do café, do vício, foi difícil só na primeira semana, depois normal, hoje eu tomo café, tá, gente? E a gente ficou 6, 7 meses totalmente estrito, porque eu queria experienciar isso no meu corpo mesmo, entendeu? Eu nunca tive problema em comer carne, até porque coisa de 4 anos atrás eu já segui um médico que ele me abriu muito a cabeça, porque ele falava muito desses estudos sobre a carne causar câncer, a carne ser inflamatória, e ele começou a falar sobre isso, e isso aí explodiu minha cabeça, né? Porque eu queria até virar vegetariana, porque eu achava que a carne que causava, né, intestino preso e tal, e comia muita soja, comia muito, enfim, né? Aquela época que eu comecei. E aí a gente começou a comer mais carne, naturalmente. Mas sempre com alguma raiz, com salada, com legume, e aí comia minha aveia sempre, com abacate. Então nunca mudei tanto. Só aumentei o consumo de carne porque eu já não tinha que ter medo da carne. Eu já tinha entendido, né, quais eram as mentiras. Já estava também nessa coisa das teorias da conspiração e tal. Quem me conhece sabe, eu tenho uma página bem grande, que eu fui muito bloqueada, eu fui muito cancelada lá na época da Fraudemídia. E essa página eu tenho lá um destaque que chama Carne de 3, 4 anos atrás. Então sempre falei sobre isso, essa parte da nutrição, tá? Então eu já tinha entendido que não era carne, né? Só que eu não tinha ainda essa ideia do carnívoro estrito, né? De comer só carne, uau, né? Tanto que quando eu conheci o pessoal primeiro, antes de conhecer o Peter, eu me afastei deles, porque eu falei, gente, isso é uma loucura também, radical, né? O que todo mundo pensa, radical, radicalismo e tal, de você comer só carne, né? Mas aí eu comecei. E aí eu comecei e foi outra vida, né? Meu marido começou uns 2 meses depois e foi outra vida pra ele também. Então a gente tá aí 1 ano e pouquinho, né? 5 de novembro, dezembro, janeiro, estamos entrando em fevereiro, 1 ano e pouquinho, tá? Eu fiquei uns 7 meses estrita, ok? 7, 8 meses, não sei, estrita. A gente foi levando, né? Sem álcool, nessa vibe que foi a Bahia, entende? Então eu já quero explicar um pouquinho também. Então, há 2 meses e meio atrás a gente foi pra Bahia, tá? Foi no comecinho de novembro, tava fazendo 1 ano aí de carnívoro. E a gente foi pra Bahia. E a Bahia, né? Eu cresci na Bahia. Meus pais estão morando lá agora de novo. E eu cresci lá, né? Eu saí de lá com 18